Professor, e aí tem um outro aspecto também que tem chamado a atenção nas suas entrevistas e nas suas defesas a respeito do caso, que é que vai contra a intenção do ministro Alexandre de Moraes, né? E também agora reforçada em coro pelo ministro Gilmar Mendes. O Gilmar reiterou que o julgamento será na primeira turma e disse que isso é natural. O senhor defende a ideia de que deveria ser levado para o plenário. O que basicamente fundamenta essa sua visão, né? E por que seria o caminho? Eu estou parando de conversar isso porque eu acho que isso aí virou um negócio muito perigoso. Uhum. Uma coisa é você chegar numa entrevista, o que você faria se fosse Alexandre? Acho que eu levaria plenário. Por quê? Uhum. Porque acho que, para efeito público, da repercussão internacional, isso é um caso que vai ter backlash, como nós falamos na teoria do direito constitucional. O caso não acaba no dia de julgamento. Você vai ter uma reação local e internacional da extrema-direita a respeito disso. Quanto maior a legitimidade jurídica que você tiver numa eventual decisão condenatória, mais forte e mais possível dessa decisão permanecer. Então, eu achei que, por conveniência, na realidade, porque não há impedimento de que o caso vá para o plenário na minha interpretação. Agora, não é um erro jurídico mandá-lo para a turma, ao contrário. O regimento é claro, o regimento, em princípio, diz que deve ir para a turma. Então, não há erro do ministro Alexandre, as coisas são mal interpretadas aí, né? Então, eu acho que seria mais conveniente, né? Agora, o que está vendo, o que está me preocupando, aproveitando que você está nesse tema, é que eu tenho visto profissionais e juristas comprometidos com a democracia, gente da melhor qualidade, acho que fazendo um certo exagero de crítica ao que seriam supostos erros aí, né? Uhum. Com alternativas, na realidade, quiméricas de solução do problema. Por exemplo, não deve ser o Supremo quem deve julgar esse caso. Como não? Eu não consegui entender esse argumento até agora. Vai ser um juiz de primeiro grau? O juiz de primeiro grau vai poder emitir uma ordem de busca e apreensão num gabinete de ministro supremo? Vai poder julgar um crime que ocorreu no interior da sede do Supremo? Então são coisas que eu estou ouvindo que eu não estou entendendo. Quer dizer, eu acho que aí há um equívoco na interpretação jurídica grave, um equívoco que atenta contra a estrutura do nosso sistema de justiça imediatamente e que imediatamente implica na destruição dos direitos. Não punir, eu não estou dizendo que tem que punir esse ou aquele sujeito que está nos 33 denunciados. De cada um ali tem que provar a autoria. E ninguém aqui pode ter certeza quem é que foi ou não autor do crime. Mas o crime existiu. Está mais do que provado no inquérito da Polícia Federal. E não foi um crime isolado, num ato isolado. Foi um crime empreendimento, como se fossem capítulos de um mesmo livro ou atos da mesma peça. Mas a peça é uma só, o livro é um só. Né? Vários atos. Né? Esse crime existiu. E não é um crime qualquer, é um crime que atenta contra o sistema de proteção de direitos, atenta contra a Constituição, contra a democracia, contra a civilização, contra a humanidade. É um dos crimes mais graves passíveis de serem cometidos no ambiente social. Esse crime precisa ser punido não para ficar botando gente na cadeia, essa coisa meio perversa que punitivista tem, para mostrar para as novas gerações que nós não podemos aceitar a violência contra a democracia, a Constituição e os direitos. Então, é importante haver punição de quem conseguisse comprovar a autoria. E muitas vezes, uma estratégia muito clara de qualquer defesa é querer ficar criando falsos discursos de retidão procedimental absoluta, que são falsos. Por quê? Porque se for para ter... Por exemplo, estavam querendo 38 dias de defesa para o Bolsonaro quando a lei manda ter 15. Uma defesa ultra prévia, que diz respeito à aceitação da denúncia, não é defesa dele. Ali ele não se defende quanto aos fatos, ele só defende a questão da aceitabilidade ou não da denúncia. Qual brasileiro? São 800 mil presos no Brasil. Quem desses presos teve esse direito? Ninguém. Então tem que anular o processo desses 800 mil presos e pôr eles na rua, para ter o mínimo de dignidade. E o criminalista que não defender isso está agindo de forma indigna, né, e contraditória à sua história de defesa dos direitos. Tem que destacar isso no seu discurso. Bolsonaro e mais 800 mil presos
tem que sair do presídio. Senão, não é uma fala legítima. Né? Então, eu creio que esse tipo de rigor formal, de excessos de formalismos, sempre são naturais em discursos de defesa, mas nem sempre são razoáveis ou adequados ao cumprimento da Constituição. Né? No exercício do poder político, agentes de Estados cometeram o pior crime que se pode cometer contra a humanidade, que é usar da política, que é algo que pertence à sociedade, para destruir essa própria sociedade, os direitos dessa própria sociedade. Isso é grave. Isso é grave. Isso tem que ser punido. Né? Humanamente punido. Nós, humanidade, não compreendemos outra linguagem. Nós não conseguimos avançar nesse ponto. Quando esse tipo de crime é cometido, tem que avançar. Nuremberg teve muita crítica. O Tribunal de Nuremberg teve muita crítica. O Tribunal de Exceção, né? E que tem razão, foi criado para julgar aqueles criminosos de guerra. Mas qual a alternativa? Não havia TPI na época. E qual a alternativa que se tinha? Deixar sem julgamento? Gente que criou campos de concentração e matou 11 milhões de pessoas? É essa a mensagem que se queria deixar para a humanidade, para os jovens, para os que vão nascer? Né? Que é possível você matar gente em campo de concentração por causa da etnia deles e sair incólume, sem consequência, sem negação. Né? Às vezes, dizer não é a conduta correta para o humano. O humano não é só para dizer sim. Então, nós temos que ter essa clareza. Né? Eu não estou dizendo aqui que tenha que condenar esse ou aquele. Essa discussão nem existe ainda. A denúncia vai ser ou não aceita, vai ter o devido processo legal. Acho que não sou eu, por exemplo, que tenho que ficar falando de quais são as regras de processo legal. É importante vocês trazerem aqui processualistas penais. Esse processo é complexo, ele implica em questões que somos nós, constitucionalistas e teóricos do Estado, que temos que discutir ou participar da discussão, junto com os penalistas. Por exemplo, o que caracteriza golpe de Estado? A tentativa de golpe de Estado. Esse é um debate que eu me sinto absolutamente apto, estudo o tema há quase 30 anos, absolutamente apto a tratar do assunto. Né? Agora, se qual a regra processual, aí tem lá, peçam para Juarez Tavares, Geraldo Prado, né, Cacai, Toron, essa gente que conhece desse negócio para falar. E eu acho que vocês devem trazer mesmo esse pessoal para discutir e tal. Né? Mas eu sei assim, as regras essenciais, eu não estou falando de meras irregularidades que ocorrem em qualquer processo. Não conheci um processo penal que não tivesse irregularidades. Mas as regras essenciais, civilizatórias do processo penal precisam ser rigorosamente cumpridas pela Suprema Corte. E a sociedade precisa acompanhar isso. Né? Até para evitar que cometa erros. É falar, não faça isso. Não... Quer dizer, então, é que não é minha área processual, não é profissional e você não traz um sujeito que é gastro para tratar de um câncer no cérebro. São coisas diferentes. Então, eu acho que a imprensa precisa ouvir todos os especialistas, mas e eu não tenho dúvida. Agora, trazer hoje já um clima, começar a querer criar um clima na sociedade, que é a estratégia de defesa de Bolsonaro. Criar um clima sociedade, como se tudo que tivesse sendo feito fosse nulo. Até agora não se fez nenhuma nulidade relevante. Nenhuma relevante. Para mim, alegar que não é o Supremo órgão competente é um erro grosseiro juridicamente. Grosseiro. Grosseiro. Não há outro órgão no nosso sistema de justiça capaz de julgar essa questão.